A Ti, ó Pai. Venha, Senhor, agora falar aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem sentar. Amém, amados. Teremos agora a nossa reflexão matutina para continuar alimentando o povo de Deus que veio a esta casa. Saiba que você nunca sai vazio quando vai à casa do Senhor. Ele sempre está falando com você. Você já percebeu hoje? Amém? Eu quero dizer, amados, que hoje à noite, no nosso culto, teremos a presença de 5 missionários africanos de Angola e Moçambique que estarão conosco nesta noite, trazendo a palavra, trazendo testemunhos, contando da vida cristã naquele continente, naquilo que eles têm vivido. Tenho certeza que será uma noite de grandes bênçãos e de profunda comunhão e profunda sabedoria que vem de Deus, conhecimento que vem de Deus. Então não deixe de vir ao culto hoje à noite. Ontem foi dia das crianças e todos nós nos alegramos com as crianças e queremos também ser como crianças, mesmo que a barba branca, o cabelo branco e as rugas já tenham tomado conta do nosso rosto. É interessante que no Facebook todo mundo virou bebê, todo mundo ficou com uma foto bonita, né? Porque era de quando criança. Até o Marcelo, não é Marcelo? Então, porque é uma homenagem às crianças. E eu fiquei pensando numa criança para falar hoje, uma criança da Bíblia. E temos várias crianças na Bíblia que poderiam nos ensinar bonitas coisas. Temos Moisés quando criança, no cestinho, temos Samuel, temos Jeremias que foi chamado enquanto criança, nós temos inúmeras crianças, mas tem uma em especial que a gente não fala muito dela, a gente fala muito dele na fase adulta, mas quase não falamos de quando criança. E é interessante que o único texto que fala dele quando criança, a primeira impressão que a gente tem é que ele fez uma peraltice. De quem eu estou falando? Jesus. Que peraltice foi essa? Não foi, mas que parece que foi, né? Abra lá em Lucas, capítulo de número 2, verso 41 a 52. Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém,
palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Amados, era comum naquela época, todos os habitantes da Palestina, quando chegava a Páscoa, eles subirem até Jerusalém, até o templo. E eles iam em grandes caravanas, reuniam as famílias, os vizinhos, os amigos. Nos dias de hoje a gente alugava um ônibus, mas lá eles iam montados nos burrículos, com seus camelos, iam felizes. E a festa da Páscoa durava 7 dias. E então Jerusalém tornava-se uma cidade tremendamente grande, multiplicava a sua população diversas vezes, por conta dos visitantes, dos peregrinos que iam participar da festa da Páscoa no templo. E todos os anos a família de Jesus também subia a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. É interessante, irmãos, e eu acredito que aqui foi a primeira vez que Jesus foi, aos 12 anos. Por que isso? Porque demonstrava que Jesus estava aceitando ali as festas do mundo judeu, da fé judaica, porque aos 12 anos o menino ele iniciava os seus estudos judaicos, e Jesus então vai participar da festa juntamente com a sua família. Por que isso? Porque isso fazia parte da tradição, fazia parte dos costumes, e isto era uma obrigação que a lei colocava sobre a vida de todo judeu. Aqui nós temos nossa primeira lição. Cuidado, para que a sua vida não fique apenas no costume, apenas na tradição, apenas no cumprir a minha obrigação. É muito fácil, irmãos, cairmos para este lado. É muito fácil transformarmos as coisas boas de Deus em um costume que se repete ano após ano, mês após mês, ou talvez domingo após domingo. Eu espero que você que vem ao domingo não coloque o seu relógio para despertar lá às 7h30, 8 horas da manhã, porque é seu costume. Eu espero que você não venha à igreja por tradição. Eu espero que você não venha à igreja porque seu pai te obriga a vir à igreja. Mas eu espero que você venha à igreja porque é algo muito importante para a sua vida. Eu espero que você esteja aqui disposto sempre, todos os domingos, a abrir seu coração e receber da parte de Deus o alimento, a vida, o pão que você precisa. Amém. É diferente, irmãos. É diferente de ir à igreja por tradição. É diferente do que participar apenas porque eu faço isso há muitos anos e não tenho hoje nenhum outro compromisso, nenhum outro lazer, então eu vou para a igreja. Até aqui, irmãos, nós estamos falando ali de uma tradição que Jesus, que a família de Jesus, a família propriamente dita, cumpria. Mas no versículo 43 aconteceu um fato fora do comum. Uma criança se desgarra de seus pais e fica sozinha na cidade. Seus pais preocupados, mas essa criança, Jesus, se sentindo em casa na sinagoga, disposto
discutindo com os doutores da lei. Nós cremos, irmãos, que aqui aos 12 anos, talvez pela primeira vez, Jesus tenha tido a consciência da função messiânica que havia sobre ele. Jesus já ali, aos 12 anos, ele já sabia para que ele veio, a que ele estava ali naquele dia. E interessante, irmãos, e vocês vão falar assim, que pais mais desnaturados são esses? Que diz aqui o texto que depois da jornada de um dia, depois de andar um dia, José e Maria percebem que o menino não estava com eles, nem com os companheiros de viagem. Mas não vamos chamar eles de desnaturados, não. Vamos entender o que passava na cabeça deles. José, o pai, e aqui eu vou defender o pai, ele certamente pensava o seguinte: é claro que o meu filho está com a mãe, porque é sempre a mãe que cerca as crianças desse tipo de cuidado. O filho, a mãe está sempre sabendo onde o filho está, o que o filho está fazendo. Na verdade, mas vocês sabem, às vezes os pais estão tranquilos aqui no culto, louvando, glória a Deus, né? E a mãe, cadê meu filho? Cadê o menino? Às vezes eu vejo alguma mãe desesperada correndo para lá e para cá: cadê meu filho? Onde ele está? E José pensava assim: filho está com a mãe, estou tranquilo, está lá com os companheiros de viagem, contando causos, voltando, todo feliz por ter participado da festa. Agora vamos ver a cabeça de Maria. Para Maria, o filho é homem, e certamente está andando com o pai, porque o pai vai ensinar para ele muitas coisas. E 12 anos é aquela idade que nós pais amamos ensinar as coisas para os filhos. Nós somos o sabe-tudo. Tudo que eles perguntam a gente sabe. Então na cabeça de Maria era óbvio que Jesus estava com José. Aí os dois se encontram. Vocês já imaginaram, irmãos, a discussão que surgiu para apurar a responsabilidade de com quem o menino deveria ter ficado? Eu imagino a Maria assim: mas José, pelo amor de Deus, era para o menino estar com você. E eu imagino José: mas Maria, na minha cabeça o Jesus estava com você. Uma outra lição, amados. Este deve ser um assunto que normalmente há muitas discussões nos lares, de quem é a responsabilidade para educar os filhos, do pai ou da mãe? E a resposta é dos dois. Infelizmente, a maioria ou uma parcela dos pais se omitem e deixam a responsabilidade inteiramente com as mães. E essa é uma posição extremamente cômoda. Sabe por quê, irmãos? Eu já descobri por quê. Porque se algo der errado na educação do filho, você já tem a quem culpar. A culpa foi sua. Você que educou, você que criou, você que falou, você que deixava ele ir, você que deixava ele fazer as coisas. Pais, nada de culpar as mães. Você tem que participar junto com a mãe na educação dos seus filhos. Davi, por exemplo, o rei Davi, foi um pai omisso, e a Bíblia não esconde isso. Lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, diz que, em relação a Adonias, um dos filhos de Davi, do rei Davi, sabe o que diz lá, irmãos? Jamais Davi contrariou seu filho, dizendo: filho, por que procedes assim? Vocês já viram isso, irmãos? Um pai
que durante toda a infância e juventude do filho, e certamente todo filho sempre faz coisa errada, mas aquele pai nunca disse para o seu filho, Adonias: filho, por que você procede desta forma? Ele nunca contrariou Adonias, e cresceu um menino mimado, recebendo tudo o que queria, e o pai nunca lhe disse não. E quando ele se tornou adulto, Adonias, como foi mimado, sempre quis tudo, sempre teve tudo, ele quis o trono do pai e tentou matar o pai. E a Bíblia, irmãos, não esconde a responsabilidade nossa, não escondeu a responsabilidade de Davi. Ele foi um pai omisso e nunca perguntou ao filho por que ele estava fazendo aquilo. Por outro lado, amados, pai não existe só para dizer não, pensando que isso é educar. Não é. O pai é aquele que vai mostrar ao filho, transmitir ao filho segurança, equilíbrio, bom senso, ensinar o filho a usar a razão. A presença do pai na vida de um filho é muito importante. E educar os filhos não é apenas impedi-lo de fazer as coisas, dizer não. Isso não é educar, em hipótese alguma. Mas estar junto ao filho, e o filho vendo ao pai e sabendo que ele é um homem sensato, é um homem equilibrado. Amém, amados? Então, depois de 3 dias de viagem, os pais desesperados conseguem encontrar Jesus na sinagoga. 3 dias depois. Eu acho que todos os pais aqui já passaram em alguma situação em que você está em algum lugar com seu filho, de repente o seu filho desaparece. Irmãos, aqueles minutos são horas. Imagina você 3 dias sem encontrar seu filho numa cidade apinhada de gente. E eu imagino que nesses 3 dias, eu acho que José ouviu muito: culpa sua, José, culpa sua, você é pai, você tinha que estar com ele. Irmãos e irmãs, existe aqui um ensinamento para todos nós. É um absurdo passarmos a vida um só minuto sem a presença de Jesus. Esse texto nos ensina que a jornada de um dia aqui pode ser a história da vida de muitas pessoas. Sabe, amados, aquela correria em busca das coisas materiais, sabe aquela falta de tempo, sabe aquelas festas constantes, sabe as idas ao shopping, sabe os estudos, sabe o trabalho, a profissão, tudo isso pode concorrer na jornada da sua vida para você não se aperceber que Jesus não está presente. Porque foi depois da jornada de um dia que os pais deram conta. Porque durante aquele dia eles conversaram, eles devem ter dado muita risada, estavam felizes, estavam ali pensando nos projetos para o próximo ano, pensando quanto Deus tinha abençoado, enfim. Mas só deram conta da ausência do menino Jesus após um dia. Irmãos, óbvio que não há problema em termos muitas atividades na vida. O problema está quando você não se apercebe que Jesus está ausente. Tem gente que só dá conta de que Jesus não está presente em suas vidas no fim do dia de uma jornada, ou seja, só no fim da vida. E olha quando isso ocorre. Esta jornada que aqueles pais passaram sem a presença de Jesus, ela quer nos ensinar de que nós não podemos passar
um dia sequer, meio-dia sequer, 1 hora sequer, sem nos apercebermos da presença de Jesus. A vida só pode melhorar quando eu disser: Jesus faz falta em minha vida. Sem Ele nada tem sentido. Eu preciso me aperceber no meu afazer diário, na minha labuta do dia, eu preciso me aperceber da presença de Jesus. Cuidado, irmãos, com o excesso de tarefas. Cuidado com o excesso de trabalho, cuidado com o excesso de coisas para fazer, cuidado com o excesso de ocupações da vida, cuidado com o excesso de preocupações, porque Jesus pode estar ausente nisso tudo e você nem está se apercebendo, e isso faz muito mal para a gente. Onde encontrar Jesus? Onde foi que os pais encontraram? No templo. Não existe, irmãos, é no templo, é na igreja, é na adoração que o Senhor vai ser encontrado. Não que não possamos encontrá-lo fora daqui, mas o templo é o lugar por excelência para que todos aqueles que estão longe de Jesus, que estão precisando se aproximar de Jesus, venha ouvir, venha sentir, venha estar sendo abençoado pela presença dele neste lugar. Lá em Hebreus faz uma advertência aos que se ausentam do templo, aos que deixam o templo para cuidar dos seus afazeres e só vêm quando sente alguma necessidade, alguma falta, mas depois de 2 meses, 3 meses, jornada de um semestre inteiro. Tem a história daquele homem que chegou na igreja, falou para o pastor assim: pastor, engraçado, toda vez que eu venho na igreja tem um pinheirinho lá na frente. Claro, irmão, você só vem no dia de Natal. Irmãos e irmãs, cuidado para não perder Jesus na caminhada, cuidado para não entrar nessa roda viva que é a nossa vida, e nesta roda viva você perder Jesus. Esteja sempre atento. Ele quer participar da sua vida. Ele quer estar junto de você. E busque sempre a Jesus. Sinta a ausência dele quando você, depois de 1 hora, 2 horas de trabalho, depois de um dia inteiro, você fala assim: puxa, eu orei nenhuma vez. Paulo diz assim: orando no Senhor em todo o tempo. Então é possível sim estudar, trabalhar, fazer os afazeres aí normais do dia a dia da vida e estar se lembrando de Jesus. Amém. Cuidado, irmão, não perca Jesus de vista. Ele quer estar perto de você o tempo todo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, querido Deus. Muito obrigado, Pai, porque estamos reunidos aqui e não queremos perder Jesus de vista. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós podemos ver Jesus, sentir Jesus, saber que Ele está aqui neste lugar. E nós, ó Pai, estabelecemos aqui um propósito na nossa vida, de jamais no dia a dia perder Jesus de vista. Que jamais possamos caminhar uma semana inteira sem estar perto de Jesus. Que nós não possamos caminhar um dia sequer sem que Jesus faça parte da nossa vida. Oh Deus amado, nós queremos estar sempre perto de Ti, queremos sempre estar olhando para Ti, queremos sempre saber que a Tua presença ao nosso lado é constante, Tu és fiel, ó Pai, mas nós precisamos ser fiéis também a Ti, ó Deus. Por favor, ó Pai, perdoa-nos se temos esquecido de Ti, perdoa-nos, ó Pai, se temos perdido de vista a Tua presença, e ajuda-nos, ó Pai, porque nós queremos estar lembrando do Senhor a cada minuto da sua vida. Espírito Santo de Deus, não nos deixe perder Jesus de vista, esteja nos cutucando, esteja nos incomodando, para que a presença de Jesus seja buscada todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Amém.
Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Gostaria de apresentar as pessoas que